Bom, dando continuidade ao nosso assunto falando sobre crase, nós temos aqui os casos especiais do uso da crase. Como eu falei para vocês, aquilo lá era mais uma noção geral desse assunto. E aqui nós vamos utilizar aqui, fazer, digamos, todas as regras especiais mais detalhadas, tá certo? Então, os casos especiais do uso da crase. O uso da crase com a palavra casa. Olha aqui, o primeiro caso que a gente vai trabalhar. Então, vamos ver aqui. Eu tenho a palavra casa. Olha. Com o sentido de próprio lar, sem crase. Voltei a casa depois de um mês. Voltei ao meu lar. Certo? Neste caso, a palavra casa não está especificada, como eu havia falado no vídeo anterior. Se ela não está especificada, por mais que a palavra casa seja uma palavra feminina, tá aqui, voltei a casa, no caso aqui, a palavra casa é uma palavra feminina, mas ela não está especificada, tá certo? Então, quando isso acontece, nós vamos ter a palavra casa sem uso da crase. Se a palavra casa for acompanhada de um termo qualificativo, deve-se utilizar a crase. Foi o que eu falei para vocês na questão, a palavra casa sendo definida, identificada. Nós chegamos cedo à casa de Marcos, pronto. Neste caso, a palavra casa, ela vai ter crase, por quê? Porque ela está especificada, é a casa de alguém, a casa de Marcos, a casa amarela, a casa verde, a casa da minha avó, certo? A residência de alguém. Então, quando estiver especificada, quando a casa estiver caracterizada, aí vocês usam crase. Se não tiver caracterizada, se for de forma geral, a palavra casa de uma forma geral, vocês não utilizam crase. Então, esse daqui são os dois casos em que você pode ou não utilizar utilizar crase. E aí, essas aulas, ela é assim, que eu preciso que vocês prestem bastante atenção, porque são regras bem específicas que vocês precisam aprender, tá certo? Com relação à palavra terra, que é o segundo caso aqui dos casos especiais da crase. Quando empregada no sentido de terra firme, ó, sem crase. Então vamos ver aqui, como é que isso quer dizer? Os marinheiros voltaram à terra, certo? A terra, eles estão aqui, tipo no planeta Terra, eles estão fora, estão pisando em terra firme, tá? Depois de viajar, chegamos finalmente à terra dos nossos sonhos. Essa terra aqui também está especificada. Observe, a terra com crase, a terra sem crase. Então, observe que quando eu me referi à terra de forma geral, a terra, esse planeta em que a gente vive, terra firme, não tem crase. Quando eu me referi a um lugar específico da terra, tipo a terra dos meus sonhos, a terra natal, aí no caso é com crase, tá certo? Então, são essas duas situações, tanto com a palavra casa, quanto com a palavra terra. Ah, professora, mas você falou que quando a palavra for feminina, ela usa crase. É só fazer aquela substituição do modo prático. Certo, aquilo ali é a regra geral. Agora, nós temos essas regras específicas que a gente não pode, de forma nenhuma, deixar ela de lado, tá certo? Então, digamos assim, isso aqui são as exceções, e olhe que no caso da crase são muitas essas exceções. Uma outra situação de uma regra especial da crase, com a palavra a moda de, olha aqui, a moda de, mesmo que subentendida na frase. Então, aqui, digamos que é o terceiro exemplo, né? Fez uma jogada a Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho é uma palavra masculina, né? A gente viu que isso aqui é uma palavra masculina, eu não poderia usar uma crase. Qual é a regra especial para isso daqui? É porque antes da palavra Ronaldinho Gaúcho está subentendida a palavra a moda de, fez uma jogada à moda de Ronaldinho Gaúcho. Quando tiver essa expressão, a moda de, ela vai ter que ter crase. Mesmo que ela não apareça na frase, mas a gente entenda que ela precisava aparecer na frase,
E aqui, ó, a palavra masculina, ela vai ter que é porque está subentendida essa palavra, essa expressão deveria estar aqui. A mesma coisa essa daqui, ó. Vestia-se a Luís 16, não é isso? A Luís 14. Vestia-se a Luís 14. Então, o que é, por que esse A está craseado? Por que existe uma crase nele? Porque vestia-se a moda de Luís 14. Então, a palavra a moda está subentendida. É apenas nestes casos em que a palavra masculina vai ter crase. Não porque está diante da palavra masculina, porque está subentendida a palavra a moda de, tá certo? Ó, cantava a Caetano Veloso, cantava a modo de Caetano Veloso, tá certo? Então aqui também tem crase, porque se eu pedir para justificar, se vocês precisarem dessa justificativa, por quê? Porque está subentendida a palavra a moda de, certo? Nós temos outra situação, vamos dizer que a quarta situação, em que também existe essa regra especial no caso do uso da crase. Quando é que eu vou ter mais ter que observar esses detalhes? Quando eu me referir a nome de cidade, estado ou país, tá certo? Tanto faz quando eu tiver antes de um nome de uma cidade, de um estado, de um país, um artigo a ou uma preposição a e eu não tenho certeza, eu vou ter que seguir duas regras básicas. Quais são essas regras? Então vamos ver bem aqui. Às vezes pede crase e às vezes não. Se sua frase for construída com o verbo ir, troque o ir por o verbo voltar. Aí aqui a gente tem, ó, se ao voltar aparecer a expressão volto da, crase vai ter, crase no ar. Se ao voltar aparecer a expressão volto de, crase para quê? Não vai existir crase. Então vamos novamente aqui explicar. Explicar aqui com exemplo. Eu tenho aqui, ó, vou a Paris, a Londres e a Roma. O que é que eu vou fazer? Eu vou substituir o verbo vou pelo verbo voltar, tá certo? Ó, pelo verbo voltar. O verbo ir pelo verbo voltar. Se aparecer da, volto da, ou volto, qualquer um, se aparecer volto da, vai ter crase. Se na hora da substituição aparecer volto de, não tem crase. Associe a com crase, de sem crase. Vou a Paris, a Londres e a Roma. E aí, ó, volto, não é da Paris, volto de Paris, de Londres e de Roma. Não é volto da Paris, da Londres e da Roma, é volto de. Então, se é volto de, não vai ter crase, ó. A não vai ter crase de jeito nenhum, porque na hora que eu substituir o verbo ir pelo verbo voltar, vai aparecer de. Se aparecer de, não tem crase. Vou a Paris da alta costura, a Roma dos Césares. Volto da Paris, no caso aqui é porque está subentendida a palavra. Volto da cidade, ó, volto da cidade, certo? Por isso que neste caso aqui, essa frase vai ter a crase. Se eu fosse colocar vou a Paris da alta costura, e mesmo assim está especificado a Roma dos Césares, volto da Paris da alta costura, da Roma dos Césares. Neste caso ia ter crase porque está subentendido uma palavra aqui, tá certo? E está especificado também. Então a regra geral seria essa daqui. Nome de cidade, qualquer nome, por exemplo, vou a Teresina. Volto de Teresina, volto da Teresina. Volto de Teresina. Então, neste caso, vou a Teresina não tem crase. Vou à Lagoa de São Francisco. Volto de Lagoa de São Francisco, volto da Lagoa de São Francisco. Então, vou à Lagoa, volto da Lagoa, volto de Lagoa de São Francisco. Então, é isso daí que vocês vão ter que observar. Quando tiver nome de cidades, vocês observam cidade, país ou estado.
Observa se dá para colocar da ou de. De não tem crase, da tem crase. Volto da Bahia ou volto de Bahia? Volto da Bahia, com crase. Vou à Bahia, com crase. Volto de Bahia, tá certo? Não é de Bahia, volto da Bahia. Próximo, seguimos aqui com a palavra distância. No caso aqui a quinta regra, né? Com a palavra distância. Se a palavra distância estiver especificada, a crase deve ocorrer. No exemplo a seguir, a distância está determinada em 100 km. Exemplo, sua casa fica à distância de 100 km daqui. A palavra distância está especificada, portanto vai ter crase. Se a palavra distância não estiver especificada, ela não vai ter crase. Ela está especificada dizendo de 100 km daqui, portanto ela vai ter crase. No caso aqui, os militares ficaram à distância, não está especificada, por isso não tem crase. Gostava de fotografar à distância. Então, essas daqui todas, esses exemplos, eles não vai ter crase porque a palavra distância não está especificada, tá certo? E aí, eu não sei se vocês observaram que geralmente vai ocorrer crase quando está especificado, por exemplo, no caso da palavra terra, no caso da palavra casa, no caso da palavra distância. Ela vai ter crase quando ela estiver especificada. Se não estiver especificada, ela não tem crase. E aí aqui a última folha, aqui tá aqui, os 7 pecados mortais da crase. Então eu achei bem interessante, que aí às vezes até memoriza mais, né? Quando é que eu não posso utilizar crase? Observe que o azinho está cortado aqui. Quando é que eu não posso utilizar crase? Antes de palavra masculina. Então, lembrando, antes de palavra masculina, eu só vou utilizar crase se for naquela situação, se tiver subentendido a palavra a moda de. Por exemplo, andava todos os dias a pé. Por que essa daqui não tem crase? Porque uma palavra pé é uma palavra masculina, tá certo? Antes de artigo indefinido. Opa, eu não tinha colocado essa. Chegaram a um veredito. Ele é inocente. Olha aqui, porque aqui não tem crase. Além de ser uma palavra masculina, é proibido diante de artigo indefinido. Se fosse uma, também seria, não poderia utilizar a crase. Antes de verbo, a gente já viu essa daqui. Eu não posso utilizar crase se antes do verbo tiver um a. Voltaram a estudar. Neste caso aqui, proibido o uso da crase. Antes de alguns pronomes. No caso, quais são os pronomes? Lembra quais são os pronomes que a gente falou? Os pronomes pessoais e os pronomes de tratamento. Eu não posso utilizar aqui ela. Não entreguei a ela o documento. Ela é uma palavra feminina, portanto, poderia ter. Mas o que é que a regra diz? Que antes de palavras, pronomes pessoais, eu não posso utilizar crase. Por isso que aqui não tem. Quando antes do a houver preposição. Acho que essa daqui a gente não tinha falado, mas, comparecer perante a delegacia. Perante é uma preposição, um pouco desconhecida, mas é preposição. E aí aqui eu tenho, delegacia é uma palavra feminina. Mas pelas regras específicas, eu não posso utilizar crase porque aqui é uma preposição. Tenho ainda antes de expressão de tratamento. Lembra lá também? Entregou o envelope à Vossa Senhoria. Vossa Senhoria é um pronome de tratamento. Portanto, não, por mais que seja feminina, não posso empregar crase. Quando a letra A estiver no singular e a palavra seguinte estiver no plural. Deu o material a pessoas desconhecidas. Então, aqui, porque aqui é a palavra feminina, mas eu não posso usar crase no A, por quê? Porque a palavra aqui da frente é uma palavra que está no plural e a letra A está no singular. Então, gente, eu sei que são muitas as regras que falam sobre crase. Eu tenho certeza que nessas aulas não será o suficiente para vocês aprenderem, mas pelo menos aqui eu tentei passar uma noção geral do emprego da crase. É claro que se a gente estivesse numa sala de aula, seria no mínimo 2 ou 3 aulas. E aqui foram apenas 2 vídeos de 13, 14 minutos cada. Qualquer dúvida, estarei no WhatsApp.
E nos próximos anos, se Deus quiser, vocês vão rever esse conteúdo de uma maneira mais real, tá certo? Obrigada a todos, bom dia e boa tarde.